Oi pessoal, eu sou Luciane Mota, idealizadora da Casa do Brincar. Na aula passada, começamos a falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento dos nossos filhos. Eles precisam muito da gente e às vezes nós não estamos preparados para isso ou somos levados por princípios equivocados. Eu contei para vocês um pouco da minha história e que, estudando muito, eu desconstruí todos os conceitos sobre a infância para abrir os olhos para uma concepção de infância muito mais atual e humana. Entendi o olhar e a atenção que temos que ter com o brincar e percebi o quanto estava equivocada ao tentar imprimir as minhas necessidades na vida da minha filha. Agora que você já sabe um pouquinho da importância do brincar e dos exemplos na vida da sua criança, que precisamos rever nossos conceitos e respeitar mais o tempo dos nossos filhos, precisamos entendê-los e entender também que o mundo que eles vão viver é totalmente diferente das referências que nós conhecemos. Antes de continuar, deixa eu agradecer os comentários que vocês deixaram aqui. É muito bom ter esse retorno. As suas dúvidas são as dúvidas de todos nós e são elas que movem a nossa pesquisa e estudo para trazer as informações de maneira mais prática neste curso. A gente cresce e acha que produzir e aproveitar o tempo de maneira produtiva é o melhor que temos a fazer sempre, não é? E transferimos isso para as nossas crianças. Eu tenho estudado bastante sobre a infância para poder lhe garantir com toda a segurança que as nossas crianças não precisam ser tratadas como mini-adultos. A primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, é a fase de maior desenvolvimento humano. Entenda bem, é a maior janela de desenvolvimento da criança. É nesta fase que acontecem a maior parte das sinapses cerebrais, das conexões entre os neurônios e que vão construir as bases de quem essa pequena pessoa será para toda a sua vida. No entanto, a criança tem capacidade de aprendizagem por caminhos bem diferentes dos que nós usamos no nosso dia a dia depois que crescemos. Eu venho conversando muito com pais e educadores em busca da medida ideal entre as atividades dirigidas e o brincar livre. As crianças têm sido massacradas com obrigações de adultos, com antecipação de obrigações e compromissos que elas só deveriam ter depois de crescer. A linha do tempo da vida, deixa eu te falar sobre isso. A expectativa média de um brasileiro é em torno de 75 anos, segundo dados do IBGE. Então, eu quero criar com você uma linha do tempo. Imagina uma linha do tempo, 0 a 75. E aí, marcar fases importantes, como a primeira infância, a adolescência e a vida adulta. Agora a gente vai olhar atentamente para essa linha do tempo. Uma linha de 75 anos, 0 a 6 anos é bem pouquinho dela, não é? Então, a infância é um período muito pequeno em relação a todo o resto, quando já teremos muitas responsabilidades e muitos compromissos. Por que a gente tem essa pressa em adiantar o que é para viver lá na frente? Teremos cursos, relatórios e reuniões para cumprir pelo resto das nossas vidas. Será que nós precisamos mesmo pegar para os nossos pequenos, tão pequenos, e já enchê-los de lição de casa? Será que precisamos colocá-los tão cedo em tantas formações? Outro dia, eu encontrei a mãe de uma criança com a qual eu convivia bastante no ano passado. Ela agora está com 4 anos. E eu perguntei pela criança. Expliquei que tinha saudades e perguntei se elas poderiam me visitar na Casa do Brincar algum dia. Eu sabia que ela tinha entrado na escola só meio período, então era para dar. A isso, a mãe me respondeu o quanto era difícil, já que no período contrário da escola, ela estava com a agenda super cheia. Segundas e quartas, natação, afinal é um item básico de sobrevivência. Às terças e quintas, balé, afinal é tão fofo a gente ver as nossas menininhas dançando. E às sextas, aulas de mandarim. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou deixar as minhas observações para daqui a pouco e te contar antes como terminou essa conversa. Na minha última tentativa de resgatar laços, eu convidei para que ela levasse a criança num evento no museu que faríamos no sábado próximo. Ao que a mãe me respondeu: "Ah, no sábado? No sábado ela faz terapia."
imagina, quando essa criança tem tempo para ser criança? Em geral, começamos pelas nossas próprias necessidades. A maioria dos brasileiros fez diversos cursos e poucos se tornaram fluentes em inglês. Quaisquer que sejam suas razões, como cursos inacabados ou falta de dedicação. E aí eu te pergunto, o que os pais fazem? Para suprir uma deficiência pessoal, colocam suas crianças, algumas vezes antes mesmo de estarem alfabetizadas na sua própria língua materna, no curso de inglês. E aí eu te pergunto, é justo com sua criança? Garanto para você que ela vai aprender de qualquer modo se houver dedicação mais tarde e se ela for estimulada a desenvolver outras conexões cerebrais na primeira infância. Tudo ao seu tempo. Ainda olhando este caso específico mais de perto, por que as aulas de mandarim? Eu cheguei a perguntar para a mãe e ela me disse, é o que as profissões do futuro vão exigir. Ao que eu volto a perguntar, do futuro de quem? Se a sua empresa te exige mandarim, será que isso é necessário e compatível com as escolhas do seu filho quando ele entrar no mercado de trabalho? Uma pesquisa de 2016 mostra que 7 de cada 10 crianças de 10 anos no ano passado, elas terão profissões que ainda não conhecemos. E está bem claro que o mundo está mudando rapidamente. Estamos vendo o mercado e as pessoas se transformarem. Por isso, o que te faz pensar que seu filho vai ter a mesma profissão ou uma profissão qualquer tão convencional quanto a que você tem? Sendo assim, quais serão as necessidades de formação dele? Eu aposto em 3 habilidades que, independente das escolhas da criança, farão muita diferença em sua vida: criatividade, capacidade de resolver desafios e conflitos e inteligência para se relacionar com o outro. E parece brincadeira, né? Mas todas essas habilidades são aprendidas na primeira infância por meio exatamente do brincar. O brincar, o brinquedo e a brincadeira têm sido fortemente defendidos pelo seu papel educacional, especialmente a respeito da importância de tudo isso para o desenvolvimento intelectual da criança pequena. Mas nós devemos falar além. Além de recurso facilitador da aprendizagem ou estratégia de ensino, que talvez os tenha induzido a pensar, o brincar é uma abertura de um espaço-tempo para que a criança possa tratar subjetivamente elementos da sua realidade externa, de maneira a possibilitar uma experiência criativa com o conhecimento. Então eu pergunto, o que parece que a sua criança está fazendo quando ela brinca? A construção de símbolos, a relação com objetos e com outras crianças dá à criança a chance de elaborar e entender situações que ela vive no dia a dia. É brincando que o bebê reconhece seu próprio corpo e seus limites, que ele reconhece o mundo exterior e o limite entre ele e as pessoas e os objetos que o cercam. Brincar possibilita que se construa sua compreensão de mundo, a noção de tempo, a noção de espaço, de causa e efeito. Quem nunca viu um bebê jogar infinitas vezes um objeto ao chão só para ver ele se materializar de novo pelas mãos de um adulto? O brincar ajuda a estreitar vínculos afetivos com os adultos e com outras crianças. O brincar ajuda a superar medos, a elaborar e entender conflitos. E ainda favorece o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da solução de problemas e construção de recursos internos para lidar com as dificuldades que a vida impõe. Brincando, as crianças vivem experiências fundamentais para entenderem os outros e elas mesmas. E por isso se interessam tanto em repetir as brincadeiras. Elas as representam até criarem ou aceitarem regras que possibilitam conviver com o outro, brincando em espaços e tempos compartilhados. Até o medo, até a dor ficam suportáveis e passam a fazer sentido quando a criança brinca. Quando brincam de casinha, as crianças vivem a experiência de reconstruir o cotidiano e simbolizar a vida. Assim, conseguem suportar e compreender os tempos em que, por exemplo, a mãe precisa ficar longe dela. Representar num mesmo contexto de faz de conta supõe envolvimento. O que é representação na brincadeira não está fisicamente lá, mas simbolicamente sim. E envolver-se é relacionar-se com as coisas e as pessoas de muitos modos.
Deixar a criança inventar situações criadas pelos seus próprios pensamentos e histórias durante a brincadeira permite que ela esteja onde quiser, que ela treine maneiras de falar e se comunicar com o mundo e que entenda como se relacionar com o outro, enfrentando conflitos, negociações e frustrações. Tudo que farão parte de um exercício para toda a vida. Para repetir e fazer de conta, basta uma pessoa. Mas, ao se desenvolver, a criança não quer brincar só de, ela quer brincar com. E eu insisto muito no uso social do brincar. Daí a importância do brincar para estabelecer acordos, fixar limites, definir relações. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Espero você para continuarmos falando do uso social do brincar no próximo vídeo.